Nesse vídeo, eu vou explicar um pouco de como foi construído o nosso exemplo de lista de compras. Começando pela própria lista de compras, eu cadastrei aqui uma lista e dentro dela eu adicionei 3 produtos. Essa visão que a gente está vendo aqui é a visão do usuário final utilizando o nosso sistema. Dentro da plataforma, se a gente acessar a área de data, a gente vai encontrar esses registros nessas duas tabelas aqui. Essa primeira tabela aqui de baixo é a que contém o nome da minha lista de compras, o status atual dela, e essa segunda tabela aqui, a primeira, é onde tem os produtos dessa lista de compras. A ligação dos produtos com a lista de compras está sendo feita através desse ID aqui. Esse campo está relacionando justamente a tabela de lista de compras. E esse ID que a gente está vendo aqui é o mesmo ID da minha lista de compras. Logo abaixo da área de data, nós temos as nossas rotas. Neste exemplo foram criadas duas rotas, uma para a listagem e a outra para exibir um registro. Aqui na coluna path, a gente tem parte do endereço que o usuário final vai acessar em seu navegador. Então aqui se a gente vê esse endereço aqui, quando eu volto para a listagem, é justamente ele que o usuário final está acessando. Na área de flow, foram criados 5 flows. O save ele é utilizado para poder salvar uma nova lista de compras. Nele a gente tem aqui a peça de Create Update, que vai receber como entrada de dados valores nos campos ID, Name e Status. E uma peça Dummy, que vai pegar o retorno dessa peça e vai filtrar as informações referentes ao registro que foi salvo. Já esse outro flow, além de salvar a lista de compras, ele também é responsável por salvar os produtos dessa lista de compra. A gente tem também um flow que faz a listagem de todas as listas de compra, que basicamente vai utilizar a peça de paginação. Nessa peça a gente vai informar qual modelo a gente vai utilizar, no caso é o modelo de lista de compras, qual é a página que a gente quer e qual que é o tamanho de cada página, quantos registros eu quero ter em cada página. Esse flow de get ele é utilizado para poder buscar uma lista de compras e buscar os produtos dessa lista de compras. Então, a primeira peça que ele faz aqui é uma peça de find anywhere, que ele vai buscar uma lista de compras e vai receber como parâmetro o ID dessa lista de compras. A próxima etapa é buscar todos os produtos dessa lista de compra, passando aqui o ID referente à lista de compra que eu encontrei na peça anterior. A última etapa é uma peça dummy que vai retornar um objeto com a lista de compra e outro objeto com a lista de produtos. Por último, a gente tem o flow responsável por deletar um produto, que utiliza a peça de delete, e a informação que a gente passa para ele é qual o ID que a gente quer deletar, qual o modelo e se a gente quer deletar permanentemente ou não. No caso aqui a gente está deletando de forma permanente. Na área de design é onde ocorre a ligação de tudo isso que eu falei. Hoje ela é a nossa área com a maior presença de código e a Fluna hoje tem planos para poder fazer com que essa área fique cada vez mais perto do no-code. Acessando a nossa layer de listagem, que é a layer que vai exibir todas as nossas listas de compra, exatamente essa layer aqui. No HTML dela, logo no topo, a gente tem informações do cabeçalho e um botão que será responsável por chamar o nosso formulário. Esse botão chama o nosso formulário para a gente adicionar um novo registro. O que faz essa navegação entre a layer de listagem e a layer de formulário é justamente o atributo routerLink,
que está presente no nosso botão. E aqui a gente passa o caminho que a gente precisa para chegar até o formulário. Para poder facilitar aqui a visualização, eu vou esconder esse painel da direita aqui, clicando nesse botão. E assim a gente consegue ver primeiramente somente o HTML. Depois do botão a gente tem uma seção que define uma tabela. E dentro dessa tabela a gente tem duas colunas. Uma para poder exibir o nome de cada lista de compra e a segunda para poder exibir o status dela. Cada lista de compra que está salva no nosso banco de dados vai ser exibida dentro desse elemento tr que possui um ngFor. Dentro do ngFor, a gente vai iterar sobre uma variável chamada list e para cada registro a gente vai chamar ele de item. Na primeira célula, que é a célula referente à coluna de nome, a gente vai colocar o valor que está presente no campo nome desse item, e na segunda a gente vai colocar o texto se está pendente ou se já está concluído, baseado no valor do status. Então, se o status for 1, significa que está pendente, se não for, significa que ela já foi concluída. Outra informação importante é que esse elemento do HTML também tem um router link, só que dessa vez eu estou utilizando ele entre colchetes. Isso porque eu vou passar um array de informações para esse router link, onde a primeira informação é uma string, por isso que está entre aspas, simples, contendo a URL, parte da URL para poder acessar um formulário, e como segundo elemento, aqui depois da vírgula, fora das aspas simples, eu estou passando o ID desse item, que é o mesmo ID que a gente viu lá na área de data. Esse ID aqui vai fazer parte da URL. Mais abaixo a gente tem o componente de paginação, que é responsável por exibir a quantidade de páginas e registros, e ele também executa o método loadPage, que está definido no painel da direita, nesse bloco aqui. O método loadPage ele vai executar duas ações. Então a gente tem aqui um array de ações. A primeira ação que ele está executando é chamar a peça de showLoading, essa peça aqui. E a segunda ação é chamar a peça que vai executar um flow. Esse flow é esse flow aqui de listagem. Para esse flow, a gente vai passar aqui nos argumentos, que são os parâmetros, a gente vai passar um parâmetro page e o parâmetro page size. Essas duas informações representam a página que eu quero buscar e o tamanho da página. Elas foram inicializadas aqui em cima. A página atual possui valor 1 e o tamanho de página possui valor 20. Significa que quando eu exibir essa tela pela primeira vez e ele passar pelo método de load page, a gente vai buscar os 20 primeiros registros de lista de compras. A execução dessa peça de flow pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer com sucesso ou com falha. Caso ela ocorra com falha, a gente vai executar duas ações. A primeira é fechar o loading, utilizando essa peça. E a segunda é exibir um alerta com a informação do erro, que é essa peça aqui. Essa informação a gente vai passar dentro do args, que é a resposta do meu flow, a variável erro, que vai conter as informações de quando esse flow der erro. Caso o flow execute com sucesso, a gente vai executar três ações. A primeira delas continua sendo a mesma ação do erro, que é para fechar o loading. A segunda, a gente vai armazenar na variável list o que o flow retornar na variável data.
E a terceira ação é armazenar no pageinfo o que for retornado na variável config do nosso flow. Essas duas variáveis são utilizadas aqui no HTML. O list é onde a gente faz o ngFor para cada registro, e o pageinfo é utilizado aqui próximo ao componente de paginação para poder exibir o total de registros e o total de páginas. Voltando aqui em cima, quando o usuário clicar sobre um registro, ele vai navegar para a nossa linha de formulário, que eu vou mostrar a seguir. O formulário tem como objetivo exibir as informações do registro atual e permitir salvar um novo registro ou um registro existente. No HTML, a gente utiliza aqui o componente link input para poder possibilitar alterar o valor do campo nome da lista de produtos. Logo abaixo, a gente tem outro componente, que é o nick select, que é responsável por exibir as opções que o usuário tem para o campo de status. Essas opções a gente armazena nessa variável, que está declarada aqui no JSON, como um array com dois objetos. O primeiro com o valor 1 e o segundo com o valor 2, e o texto que será exibido para o usuário final. Logo abaixo a gente tem uma div que possui um ngIf, que é uma condicional para poder exibir ou não esse elemento na tela. No caso, a gente está utilizando aqui a verificação se esse registro é um registro novo ou um registro já existente. Caso ele seja um registro novo, o campo ID vai ser nulo, o que vai fazer com que essa condição se torne verdadeira e os dois botões serão exibidos. O primeiro deles volta para a nossa listagem e o segundo executa o nosso evento de save. Esse evento de save é semelhante ao método de listagem. Ele também executa duas ações, a primeira para poder exibir o loading e a segunda para executar um flow. Porém, esse flow recebe como parâmetro o objeto entity e dentro dele a gente vai ter todos os campos do formulário preenchidos. Após salvar com sucesso, ele vai fazer o fechamento do loading, vai exibir um alerta informando que a lista de compras foi salva e ele vai fazer um if com a seguinte condição: se o meu parâmetro, que é o final da minha URL, estiver com a palavrinha new, significa que é um novo registro e ele vai executar as ações dentro do array de ações do if. E a ação que eu vou executar é um redirecionamento para o mesmo formulário, só que dessa vez passando o ID do registro que acabou de ser salvo. Voltando para o HTML agora, a gente tem um outro painel com ngIf, e esse painel é o contrário, essa condição é o contrário da condição anterior. Significa que se um registro já existe, essa condição vai dar verdadeiro, e os elementos que estão dentro desse ngContainer vão ser renderizados. O primeiro deles é o painel que vai pedir as informações sobre os produtos dessa lista de compra. Logo embaixo a gente tem um ngFor em cima de uma variável chamada productList. Para cada registro, para cada item dessa variável, eu vou chamar de product e dentro dela eu vou poder pegar as informações do produto. Inicialmente essa variável começa com um array vazio. Então, por enquanto, a gente não vai entrar muito nos detalhes dessa seção aqui.
O responsável por adicionar um primeiro registro dentro da lista de produtos é o evento de adicionar produto. Esse evento está definido dentro desse botão e as ações dele estão aqui no JSON. Basicamente, ele vai adicionar um novo registro na lista de produtos. Esse registro vai ser um registro em branco, porém, ele já vai possuir os campos do formulário de produto. Esses campos estão definidos dentro do formulário Entity Product, que a gente pode buscar aqui e encontrar quais são os campos. Então, ele tem um campo de ID, o campo de nome, o campo de index, que vai definir a ordem dele dentro da lista de compras, se ele está ativo ou não, e o status dele, sendo o status sempre iniciando com 1, que é o pendente. Sempre que ele criar um novo produto, já vai iniciar com esse status. Voltando para o HTML, logo abaixo do botão de adicionar produto, a gente tem definido aqui um outro botão, que dessa vez vai salvar a lista de compra com os seus produtos. Nesse evento, a gente vai iterar em cada item do array de produtos e definir o campo index de acordo com a sua posição no array. Para isso, a gente vai utilizar o operador de for each. Aqui é onde a gente está definindo o campo index. Aqui é onde eu estou incrementando mais uma unidade no campo de index. Logo abaixo, eu vou armazenar se o formulário desse produto foi preenchido com sucesso, ou seja, se o usuário passou de fato as informações de todos os campos obrigatórios, que no caso é somente o nome. Se o usuário não preencheu o nome, essa informação vai ser armazenada nessa variável, que logo abaixo eu vou verificar se essa variável é true. Se não for, significa que eu tenho um produto vazio. Logo abaixo, se eu tiver um produto vazio, eu vou exibir um alerta informando que o usuário precisa preencher todos os campos para poder prosseguir com a operação. Se todos os produtos foram preenchidos, eu vou executar um flow, e esse flow vai receber as informações da minha lista de compras e as informações da minha lista de produtos. Se tiver alguma dúvida, você pode acessar os materiais que a gente disponibilizou aqui dentro do Help. Caso algum material que você esteja procurando e você não encontre, você pode falar com a gente, clicando nesse botão para fazer uma pergunta, e a gente vai poder te auxiliar.